Pessoal, graça e paz, retornando hoje os nossos vídeos da saúde, né? E o vídeo de hoje é do meu aluno Lucas, lá da Unigrande de Rondonópolis, aluno do curso de terapia ocupacional, e ele vai estar falando da história das práticas integrativas complementares. Aproveite o conteúdo que ele preparou para vocês, curta, comente, compartilhe. Divulgue o nosso canal para o máximo de pessoas possíveis e nos ajude a melhorar o canal para você também. Comente lá no canal o que você achou do vídeo e o que você gostaria de ouvir também, que a gente vai estar preparando materiais específicos da demanda que vocês querem, tá bom? Um forte abraço a todos e até amanhã. Fica na paz. Olá, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Vamos começar? O nosso tema de hoje é histórias, práticas integrativas, complementares e terapias manuais. O professor responsável por essa disciplina é o Décio de Moraes. Eu sou o Lucas, Lucas Vinícius Mendes do Carmo é o meu nome. E a gente vai hoje fazer uma aula muito legal e expositiva para todo mundo ver. Vamos lá? O que é práticas integrativas, os seus complementares e as terapias manuais? É uma coisa que todo mundo se pergunta. E hoje eu vou dar uma explicadinha para vocês poderem entender e ir para os próximos passos. Práticas integrativas e complementares são basicamente o quê? São essas práticas que usam como base tradicionais. É focada no quê? No corpo, mente e espírito. Ah, Lucas, não entendi. São práticas baseadas em formas básicas que vão trazer um resultado bom. São práticas que têm o objetivo de quê? Mente, corpo e espírito. Vai te ajudar a encontrar o seu equilíbrio. Algumas vezes você fala assim, então é uma prática medicinal natural. Também é considerado como uma prática natural, que vem trabalhar essas possibilidades. Agora, o que é terapia manuais? Eu tenho certeza que vocês que já fizeram algum tratamento com fisioterapeuta, passou por uma sessão com psicóloga, ou já fez aquela massagem com um massagista, você já ouviu falar sobre terapias manuais. Mas se você não teve nenhuma sessão, vou te explicar um pouquinho agora. As terapias manuais é basicamente um termo que vai usar o que? A referência de diversos métodos que a gente pode fazer uma avaliação para esse tratamento. Lucas, o que? Um fisioterapeuta, um massagista, uma osteopatia, todos eles trabalham terapias manuais. Todos eles encontram uma forma de atender o paciente de uma forma através da sua avaliação para encontrar um relaxamento, uma paz para você. E aí a gente tem o seguinte, na primeira imagem nós temos o quê? Um paciente que está deitado, está sendo massageado. E como eu disse a vocês, massagem também se torna uma terapia que vai relaxar o seu corpo, vai relaxar a sua mente. E se você se concentrar, você vai conseguir encontrar um equilíbrio. Na segunda imagem, se vocês observam que nas costas desse paciente há muitas agulhinhas. Isso são reconhecidos, tá, pessoal? São reconhecidos para aliviar essas dores crônicas que algumas pessoas têm, amiofasciais, e melhorar a mobilidade. Essa terapia se chama acupuntura. E a acupuntura é uma técnica medicinal tradicional, igual eu falei. Então, isso aqui é uma terapia manuais e também considerado como uma prática integrativa. E ela é uma técnica, a acupuntura é uma técnica chinesa que utiliza agulhas finas para serem inseridas no corpo do paciente para que ele possa atingir o equilíbrio energético, para que ele possa atingir o equilíbrio energético e liberar neurotransmissores. Vai trabalhar a endorfina, vai aliviar as dores desse paciente e reduzindo o quê? A dor na coluna.
coluna especificamente por conta do desenho, tá, pessoal? Mas a acupuntura pode ser colocada em outros locais para aliviar as dores. Tudo bem? Então vamos lá para o próximo? Bom, vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre a história? Vamos lá. A história começou assim em 1970, né? Que as organizações internacionais, elas despertaram esses interesses por essas medicinas tradicionais. Que aí veio em 1970 a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e a OPAS. Elas vieram o quê? Com programas, vem trazendo, foram criando também esses programas tradicionais. Com a intenção de quê? Estimular os próprios países a entenderem um pouquinho e procurarem as políticas públicas naquela área. Certo? E aí o primeiro evento que foi de extrema importância, que foi na década de 70, foi a Alma Ata. Ah, Lucas, o que foi essa tão famosa Alma Ata? Muito bem, a Alma Ata foi a primeira conferência que aconteceu, né, que tem como um tema importante a atenção primária na saúde. Ela aconteceu no Cazaquistão, né, na União Soviética, em 1978. E aí, depois da Alma Ata, ainda no mesmo ano, em 1978, teve uma conferência internacional sobre cuidados primários da saúde. Então, assim, teve dois eventos importantes. A Alma Ata e a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários da Saúde. Como eu disse a vocês, esses dois eventos, ele foi de extrema importância, que trouxe relevância. A partir disso, foram surgindo o quê? Movimentos pela reforma sanitária brasileira. Ah, Lucas, como é que é isso? O RSB é um movimento que aconteceu no período da ditadura militar aqui no Brasil, liderado por sanitaristas, médicos, intelectuais, que lutavam por quê? Eles lutaram por reformas mais inclusas, reformas mais justas, assistência à saúde. Ou seja, eles lutaram por uma melhoria na saúde. Isso aconteceu na época da ditadura militar. Essa reforma trouxe grandes avanços, várias possibilidades de terapias que foram implementadas no sistema de saúde do Brasil. E aí, esse movimento que foi muito importante, que é a reforma sanitária, veio o quê? Trouxe uma outra reforma. Veio com ela e combinou o quê? O nascimento do Sistema Único de Saúde. Então, através do quê? Através do movimento da reforma sanitária, foram lá os especialistas, foram os médicos, os intelectuais e tudo, e eles conseguiram trazer um Sistema Único de Saúde, que é o nosso famoso SUS. E em 1986, que é interessante, aconteceu o quê? A 8ª Conferência Nacional da Saúde, a CNS. O que aconteceu? Nessa oitava conferência foi considerado o quê? O marco, porque ofertou no SUS possibilidades de terapias. E no seu relato final da conferência, ele foi o quê? Deliberou inclusão, ou seja, deliberou o quê? Essa inclusão de terapias alternativas no SUS. Ah, Lucas, como assim? Isso significa que a partir da reforma sanitária, depois da reforma sanitária que o povo fez, surgiu o SUS, e através disso, em 1986, surgiu o quê? As terapias alternativas. E essas terapias alternativas veio para o Brasil trazendo possibilidades de tratamento para cada paciente. Além disso, o SUS aqui no Brasil tem diversos recursos terapêuticos tanto nos campos de práticas integrativas como também em práticas alternativas. Difundindo, claro, né, que tem as clínicas que são particulares, mas também temos as comunidades tradicionais, temos igrejas, temos entidades governamentais que ajudam e auxiliam em terapias, tanto no corpo, quanto na mente e quanto no espírito. E isso foi despertando o quê? O interesse
o interesse de toda a população, interesse de todos os pesquisadores em tentarem procurar novas possibilidades de melhoria. E aí eu trouxe aqui também um pouquinho de alguns exemplos, né? Como eu falei ali, a homeopatia, a fitoterapia, a acupuntura estão por muitos anos e foram as principais e mais conhecidas práticas integrativas que estão no SUS. E aí, essas práticas que eu falei, a homeopatia, a fitoterapia, a acupuntura, vão ser faladas mais lá na frente pelos meus colegas. Muito bem, vamos lá. O Brasil, ele se torna referência mundial. Alguns fatores, eles veio contribuindo para que esse pioneirismo acontecesse entre eles. Aí nós temos o quê? O pioneirismo doutrinários e também temos as estruturas do SUS. O prionismo doutrinário é o que? A integridade, ou seja, o indivíduo deve ser atendido de forma correta. O indivíduo deve ser atendido com todas as suas necessidades. Ele tem que ser atendido de forma física, mental, emocional e espiritual. Então, ou seja, não tem aquele ditado assim? Se você faz um bom atendimento, você tem uma avaliação boa. Então, o indivíduo que está lá no SUS, que está lá na fila, tem que ser atendido de forma correta, tem que ter aquela certa atenção do profissional para atender o paciente de forma boa, para que possa ter o quê? Aquele certo alívio, aquele certo equilíbrio mental e possa melhorar a sua saúde. E aí, né, pensando nisso, as ações que veio de prevenção, promoção, tratamento e reabilitação devem ser disponibilizadas pelo SUS. Então, assim, como a gente falou lá atrás, o SUS surgiu e ele já veio trazendo algumas práticas, é dever do profissional que esteja atendendo o paciente, em certos casos, indicar algumas terapias que ele possa fazer, alguns tratamentos que seria adequado para uma reabilitação, por exemplo, para uma prática de relaxamento que trabalha a mente, que trabalha o corpo, que trabalha o espírito, e o profissional, conhecendo o caso do paciente, indicará. E muitas vezes no SUS, como eu disse ali, há a possibilidade de ter. Muito bem, agora, o que é o princípio da integridade? Como eu já venho dizendo, o princípio da integridade é basicamente as políticas públicas nesta área. São as políticas que devem ser exercidas, são as leis, são as condutas que devem ter para que possam ter aquele certo equilíbrio e fazem um bom atendimento para cada paciente. E é o que vai acontecer e eu espero que todo mundo consiga entender a diferença do doutrinários e do SUS. O doutrinário é basicamente um bom atendimento para aquele indivíduo, para que ele possa ser atendido e possa resolver todas as suas necessidades, que ele tenha uma saúde melhor, que o objetivo é levar o paciente a adquirir uma saúde melhor, um equilíbrio emocional. Já os princípios da integridade, ele vem o quê? As integridades que vêm orientar, né, todas as políticas públicas e trabalhar com as estruturais do SUS. Porque o SUS vai fazer isso, vai trabalhar as áreas públicas. E é isso, pessoal. Essa parte ficou, espero que tenha ficado claro para todo mundo. Bom, agora vamos falar um pouquinho, né, de coisas que são muito importantes, que eu creio que vocês devem ter ficado com dúvida um pouco ali em cima. A atenção primária. Como eu estava falando antes, surgiu a atenção primária, surgiu uma reforma que foi criado, o SUS. Vamos lá. A atenção primária é basicamente o quê? É conhecida nessas unidades básicas de saúde. Antigamente falava que era postinho. Hoje, aqui em Rondonópolis, onde eu moro, no Mato Grosso, chama-se PSF. Essas PSFs possuem médicos, enfermeiros, a recepção, que vem fazer o quê? Priorizar a prevenção de doenças e promoção da saúde. Ou seja, eles vão dar atenção primária, vão dar aquele certo cuidado para cada um paciente daquela comunidade. E eles são o quê? Eles vêm oferecer práticas integrativas, eles vêm oferecer complementares da saúde, né? Vêm oferecer possibilidades para trabalharem com aqueles alunos. Aqui, por exemplo, no meu PSF da Vila Operária, acontece todo mês
uma prática integrativa para gestantes, ou seja, uma aula expositiva, uma aula prática, para que as gestantes possam ir e entender um pouquinho sobre a questão do trabalho de parto, mas também que possam entender sobre como lidar com a gestação, como trabalhar o emocional, como trabalhar a sua saúde mental e o seu corpo. Eu acho isso muito interessante. Muitas unidades, que são os PSFs, trabalham de diversos temas específicos que vocês podem ver na sua região. Muito bem, vamos lá. O Brasil referência. Como eu venho dizendo a vocês, o Brasil, ele fez essa reunião, entrou nas conferências, e aí o Brasil ele se tornou uma referência com heranças culturais, porque o nosso país, ele possui muita riqueza, não só de população, mas também de matéria-prima. E aí, aqui está falando bem assim, o Brasil, ele possui medicinas populares, que são utilizadas por questões culturais, quanto por restrições geográficas e financeiras. Bom, por populações não têm acesso aos serviços da medicina convencional e fazem de práticas como plantas medicinais. É igual eu falei agora, o Brasil ele é rico em matéria-prima. E aí, o que acontece? Hoje em dia, você consegue fazer de forma natural, através de plantas, um remédio, uma terapia com isso, entendeu? E essas terapias, esses remédios caseiros que o pessoal fala, faz um remédio caseiro que resolve, vem acabando substituindo esses medicamentos que a população não tem acesso de forma livre. Ou seja, esses medicamentos que vende na farmácia. Muitas vezes a população vai atrás dos postinhos procurando um medicamento, só que o medicamento não tem. E eles acabam substituindo o medicamento por medicamentos medicinais como plantas, como ervas, já fizeram também massagens e muitas coisas usando recursos naturais, que é melhor para a saúde e que não prejudica nenhum dos órgãos. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido que a atenção primária ela é conhecida como uma unidade básica da saúde, que é os PSF, como eu vim falando, e como eu citei um exemplo aqui na minha região. Uma prática integrativa que traz a comunidade para o meio, mostra para a comunidade como trabalhar na fase da gestação. E também acabei de explicar para vocês que o Brasil ele se tornou referência por conta da matéria-prima. Muitas medicinas, mas também tem muitos medicamentos medicinais como plantas naturais que podem favorecer a população. Bom, é isso. Muito obrigado. Eu agradeço a todos, tá? Pela parceria, eu agradeço por terem me ouvido, agradeço ao professor pela oportunidade, né, de apresentar esse trabalho, e é isso, estamos juntos, vamos para a próxima.